Olá, como vão? Meu nome é Júlio César Colela, sou coordenador do curso de agronomia da Unifatesc e nós vimos uma necessidade que podemos ter aqui na nossa região, que nós temos na nossa região, que nós podemos usar um processo que já está sendo utilizado, por exemplo, no estado de São Paulo, que é o programa Rotas. No que seria esse programa Rotas? Seria para nos facilitar uma movimentação, por exemplo. Vamos supor que ocorreu um acidente ou um assalto na propriedade rural. Como que hoje em dia eles comentam para a gente, olha, aconteceu um problema, como é que ele é feito? Moro numa estrada tal, quando chegar perto de uma peroba, vire à direita, quando ver uma porteira, entre nela até atravessar a mata que você estará na minha propriedade. E se algum desses bandidos, na hora que saíram, quebraram essa porteira? E, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar lá a tempo, vai demorar muito mais do que o normal. Uma coisa que nós achamos que seria interessante seria desse mesmo modo. Ocorre esse mesmo problema, o proprietário liga e fala assim: a minha placa é 112. Você entra num sistema, digita 112, vai aparecer um código, e esse código, como nós vamos ver mais para frente, vai fazer com que a equipe que vai para atender essa ocorrência vá o mais rápido possível, já sabendo a rota e dependendo até o tempo que ela vai demorar para chegar lá naquele local. Como que isso pode ocorrer? Nós vamos usar uma estrutura que é do próprio Google, que chama-se Google Maps, que no Brasil, na nossa região principalmente, já está chegando a mais de 80% das vias urbanas, rodoviárias e estradas estando cadastrados. Nós chegamos ao cúmulo, se vocês quiserem, dá para até olhar, carreadores de propriedade rural cadastrados dentro do Google Maps. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um código que o Google criou chamado de códigos positivos, que eles vão fornecer endereços para qualquer pessoa que esteja no planeta, ajudando o quê? Receber entregas, acessar serviços de emergência, entre outros. O que é esse código positivo? Ele até parece um endereço comum, tá? Mas é um código curto onde estaria o nome e o endereço, o nome e o número da rua. Esses endereços eles podem existir em qualquer local, até mesmo onde não há estrada. Ou seja, eu posso ter uma estrada que chegue até determinado ponto, mas daquele ponto em diante ele não tenha. Então nós vamos chegar o mais próximo possível do local aonde nós temos que estar para atender aquela ocorrência. Uma coisa que é interessante desse código positivo já começa por isso. Ele é gratuito e é um código aberto, tá? Os códigos eles funcionam online ou offline dentro do seu aparelho celular. Por que disso? O Google Maps ele grava uma área dentro do seu celular e mantém gravado até por mais de 2 meses. Então isso quer dizer, tanto online quanto offline, você consegue chegar naquela propriedade, porque na hora que você faz a busca, é claro que é necessário que você esteja online, o Google Maps vai mostrar a rota. Nisso que ele mostra a rota, se ele não tiver alguma parte daquela rota, uma parte do mapa daquela rota, ele vai utilizar para quê? Para chegar até naquela posição. Os códigos, como nós vimos, podem ser impressos e o mais legal de tudo, independe de fronteira, já que tem um código para cada posição no planeta. Então isso torna-se muito interessante para nós. Tá? Então, por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Paranavaí pode atender a ocorrência em Tamboara. Então o cara vai passar a placa dele de Tamboara, o Corpo de Bombeiros vai ter esse código e vai chegar lá no local. Então, olha que interessante. Como é que ele se baseia esse código? Primeiramente, ele usa como padrão o código normal geográfico, ou seja, latitude e longitude, que gradeia todo o planeta com esses pontos. O código positivo é um sistema de código muito mais simples que o código de latitude e longitude, e eles acabam sendo o quê? Muito mais fáceis de serem utilizados
do que a latitude e longitude. O código, ele normalmente é composto do quê? 10 caracteres com um sinal de adição antes dos dois últimos números. Então, ele vai se consistir dessas 3 partes que nós estamos vendo aqui. Então, eu vou ter uma parte que ela representa uma área quadrada de 100 por 100 quilômetros, tá? Que a gente chama de código de área. Vamos ter depois uma área no qual esses 4 primeiros dígitos representam uma área que pode ser um bairro, pode ser uma área maior, tá? Que não seja de 100 por 100, normalmente em torno de 10 por 10 quilômetros. Tá? E dentro dela, depois desse sinal de mais, vem um código no qual essa posição ela representa uma área de 14 por 14 metros, ou seja, é metade de uma área de uma quadra poliesportiva. Então aqui, por exemplo, vou citar um exemplo como se a gente colocasse um ponto lá na frente da Unifatesc. Então esse primeiro código que vocês veem à esquerda é o código de latitude e longitude. E esse segundo código que vocês veem à sua direita é o código positivo da Google. Então notem que é muito mais fácil, porque até você falar 23 graus, 2 minutos, 21,8 segundos sul, 52 graus, 28 minutos, 32 segundos oeste, tá? Isso torna-se muito mais difícil do que eu falar 5889XG6F6J. Tá? A pessoa que está falando, dependendo, ela não sabe o que é essa bolinha, o que é esse tracinho que vocês estão vendo aí. Ou até a pessoa que vai receber essa informação do outro lado do telefone também não sabe. O cara fala S, W. Então, dependendo o que é W, né? Nós sabemos o internacional West, mas quem não sabe, eu colocaria o quê? O aí, que é Oeste. Então, essa é uma grande diferença, é uma grande facilidade. Uma coisa que eu gostaria de vocês que notassem é o seguinte: o ponto marcado no seu lado esquerdo, ele está dentro do quadrado do código positivo. Então, notem que aquela primeira árvore que tem, aquele primeiro arbusto que tem, aquele arbusto, ele está ali dentro do quadrado. Ou seja, o meu veículo vai atender a emergência ali, ele vai chegar e vai visualizar dentro dessa área. Então, isso aí torna-se muito fácil. Então, vamos exemplificar. Ocorreu um acidente na fazenda experimental da Unifatesc na saída para Guaraçá. Se eu fosse explicar para o Corpo de Bombeiros para chegar lá, eu vou falar que ele tem que passar a sede da FATESC, né, a nova sede da FATESC, ele vai andar em torno de uns 2 a 3 quilômetros, vai passar no meio de uma mata, depois desse meio dessa mata tem uma placa amarela com um servo. Logo após essa placa, você vai entrar para dentro da propriedade. Mais uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: passou dessa placa, você esqueceu, mais para frente vai ter uma placa enorme de uma empresa de sucos aqui da nossa região, tá? Eu já deixo avisado, daquela placa pode retornar porque você já passou pela entrada. Na volta você consegue enxergar com muito mais presteza, porque a propriedade está numa curva. Quem está vindo de Guaraçá é uma reta, mas quem vem de Paranavaí é uma curva, então isso torna-se muito difícil para a visualização da propriedade. Mas imagina, em vez de falar tudo isso que eu acabei de falar, eu cheguei a falar, ó, 5889XFPH mais 97. O cara vai chegar, coloca esse código num celular, ou num tablet, ou num computador, e ele vai ter essas imagens aqui. Se ele abriu no celular, olha que legal como é que fica a imagem. Eu coloquei, por exemplo, saindo do Corpo de Bombeiros de Paranavaí. Então, isso quer dizer, ele passa as duas rotas, passa o tempo que vai ser gasto, qual que é a quilometragem. E se vacilar, ele vai mostrando posições onde provavelmente vai ter congestionamento. E com isso, caso você, né, todo mundo sabe, o Google, na hora que ele vê que encontra a posição com congestionamento, ele tenta passar uma rota muito mais rápida. Mas notem, em 14 minutos eu chego na fazenda da Unifatesc. Então, olha que interessante é esse sistema de códigos do Google. Se eu for olhar no computador, eu vou ter esse movimento aqui, ó.
o mesmo movimento que a gente teve naquele momento, mas notem, ele mostra o trajeto também e mostra o tempo e a quilometragem de cada um deles. É claro que é muito mais fácil eu utilizar aqui no aparelho celular. Você lembra que eu falei lá onde está escrito, perto da onde está o ponto da fazenda experimental da FATES? Vocês notem que onde está o 376 é a área de mata que eu falei naquele momento. Ou seja, é uma curva, vocês estão vendo que logo em seguida tem uma curva? E começa logo depois uma outra curva? Então, essa posição fica muito difícil, ainda mais que vocês estão indo com uma pressa para chegar até naquela posição, e isso pode causar alguma perda de tempo, em vez de diminuir o tempo. Então, é muito interessante para nós usarmos essas estruturas. Mas só que, como nunca tudo são rosas, né? E rosas têm espinhos, né? Então, o código, dependendo do acontecimento que está fazendo ali, torna-se muito difícil para ser falado. Né? Então fica muito difícil para ele ser falado. Imagina nós falarmos aquele código rapidamente e dependendo até poder confundir. Nisso que a gente confunde números e letras, na hora que você digita, ele em vez de te mandar para um lugar, ele te manda para outro. Então você manda uma equipe para um local que não tem acontecendo nada e vai nos causar problema. Então, uma solução que nós imaginamos para isso foi o quê? Criar uma base de dados única, tá? No caso, para cada município, tá? Criar uma base de dados. O proprietário daquela área vai dar uma sequência de números, né? Ah, eu sou o número 112, que nem eu passei lá. Vai aparecer para o cara o quê? O nome do principal do proprietário daquela área, um telefone, o código de latitude e longitude, e o código positivo do Google. Nós estamos conversando com o pessoal do sistema de informação. No momento em que você faz, por exemplo, abre isso dentro do celular, clica no código positivo, ele joga dentro do Google Maps e já aparece aquela imagem para você já ir para o caminho para chegar até no local do que está ocorrendo. Então, pessoal, com isso eu termino aqui minha apresentação. Tá? Deixo para vocês o meu e-mail e o meu telefone para contato. Caso vocês não queiram entrar de um outro modo, podem entrar em contato lá na própria faculdade, que eles vão me encaminhar. Desde já eu agradeço, muito obrigado e espero que isso vos interesse, pois é muito importante para que nós consigamos fazer o quê? Diminuir a perda de tempo, equipamento e principalmente de verbas públicas para atender o mais rápido possível o nosso contribuinte. Muito obrigado por assistir, tá? E até mais.